Amados irmãos e irmãs, hoje é domingo e neste domingo celebramos a grande solenidade de São Pedro e São Paulo. Então vamos proclamarmos o Santo Evangelho desta grande festa, segundo São Mateus. Chegando Jesus ao território de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Disseram: uns afirmam que é João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu-lhe: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne ou o sangue que te revelaram isso, e sim meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Então, amados irmãos, essa festa que celebramos é muito importante para nós católicos, porque Pedro e Paulo, essas duas colunas da igreja, essas duas oliveiras, eles deram a vida em Roma. Então hoje é a festa desses dois apóstolos que deram a vida em Roma. Pedro foi crucificado ali nas colinas vaticanas, onde está hoje a Basílica de São Pedro, e ali debaixo do altar central, aquele altar bonito, que nós chamamos altar da confissão, embaixo tem um cemitério, todo mundo pode visitar. E lá embaixo está o túmulo de São Pedro. Ali ele foi crucificado de cabeça para baixo, nessa colina. Ali era um circo romano. Os circos romanos não é como os circos nossos, eram circos para corrida de cavalo e para as lutas. Tinha o Coliseu, tinha os circos máximos e tinha esse circo lá. E ali Pedro foi martirizado, crucificado de cabeça para baixo, por volta do ano 66, quando Nero era imperador. E ele mesmo foi enterrado. E hoje você pode visitar, ali estão muita gente enterrada, papas. É um cemitério, tem lá, muito bonito para visitar, sob a Basílica de São Pedro. E ali estão os restos mortais de São Pedro, numas caixinhas lá, os restos dos ossos estão guardados ali. Inclusive o Papa João Paulo II, quando ficou doente lá no Hospital Gemelli, pediu que levasse uma das caixinhas com os ossos do apóstolo São Pedro, o primeiro Papa. Então Pedro é aquele que preside o colégio apostólico, e o Papa é o sucessor de Pedro. E Paulo foi martirizado também em Roma, na Via Ostiense, Três Fontaines, onde tinha três fontes. Ali, naquele lugar, ele foi martirizado. Como era cidadão romano, não podia ser crucificado. Então ele foi decapitado à espada. E o seu corpo depois foi trasladado para a Basílica, que nós chamamos de São Paulo Extramuros, fora dos muros da cidade antiga. Então ali na Basílica de São Paulo, fora dos muros, ali está o corpo de São Paulo. Então esses dois grandes apóstolos, duas colunas, derramaram sangue por Cristo, pelos cristãos, pela igreja, pelo reino de Deus, e hoje são celebrados. E é importante celebrarmos porque a nossa fé é também apostólica, porque a nossa igreja é una, porque só temos um só batismo, um só Senhor, entende? Então a nossa igreja é una. Ela é santa,
porque tem como cabeça o próprio Cristo, que é Deus, que a santifica. E quem a conduz é o Espírito Santo que a santifica. É claro que muitos membros dessa igreja são pecadores, mas não tira a santidade da igreja. A igreja é santa. E Maria é o modelo da igreja. E Maria, a igreja também é toda santa. E a santidade da igreja resplandece na vida dos santos. E um dia no céu será toda santa. Então, amados irmãos, é fantástico a nossa igreja, que é una, que é santa, que é católica. Católica é porque ela está como sinal, como luz para toda a humanidade, como sacramento de salvação para toda a humanidade, está a igreja. E também ela é apostólica, porque ela é fundamentada na fé dos apóstolos. Porque tudo que Cristo queria nos transmitir, nos ensinar, ele deixou aos apóstolos e aos seus sucessores. E a Pedro, que é o Papa, o que preside o colégio dos apóstolos, que é o sinal de comunhão, de unidade para toda a igreja, e que a preside na caridade, e os bispos, que são sucessores dos apóstolos, que guardam toda a revelação de Deus contida na Sagrada Escritura e na Sagrada Tradição. Então, a nossa igreja, ela é apostólica, porque a nossa fé, a fé que recebemos, veio dos apóstolos. E ela é romana, porque foi em Roma que Pedro e Paulo, as duas colunas dela, derramaram o seu sangue, foram martirizados. Então Roma ficou desde sempre como sede da Igreja Católica, una, católica, santa e apostólica e romana. Então é fantástica a nossa igreja, irmãos. E não precisamos ter vergonha de sermos católicos, porque na nossa igreja católica, sinto muito, não é depreciando ninguém, não. Mas a verdade é essa, que na igreja católica está contida todo o depósito da fé, guardado pelo Papa e os sucessores dos apóstolos, que são os bispos. Todo o necessário para a nossa salvação. Ali está toda a fé que acreditamos, ali está todos os sacramentos que celebramos, ali está toda a oração que nós rezamos e a moral que vivemos. Então, a Igreja Católica detém o depósito da revelação de Cristo para a salvação nossa e do mundo inteiro. Então, você tem tudo. Nós temos os sacramentos, nós temos os doutores da igreja, os padres da igreja, a liturgia belíssima e riquíssima, desde todo sempre. Temos a Virgem Maria, a vida dos santos. São tesouros e mais tesouros que nós temos na nossa igreja para nos ajudar na nossa salvação, na nossa santificação. Então, que esses dois grandes santos, que todo mundo já conhece a história de Pedro, de Paulo, né? Que é belíssima, e está aí para nós. Então, hoje é uma grande festa que celebramos, e o Evangelho é fantástico hoje, porque Cristo confiou a Pedro e aos apóstolos e seus sucessores, é claro, todo esse mistério, baseado nessa fé de Pedro. E Cristo diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Podem atacá-la de todos os lados, mas nunca destruirão. A igreja está aí depois de 2000 anos para anunciar ao mundo o Evangelho, o reino de Deus, a salvação, perdoando os pecados, levando a graça de Deus a todo mundo. Coragem, irmãos, alegremos-nos hoje com essa grande festa, e que São Pedro e São Paulo intercedam por nós. E eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.